Hello everyone, what's up today? Vamos falar de Christmas dinner. Vamos falar sobre a ceia de Natal hoje. E a minha ideia aqui é colocar o que a gente come aqui pra gente saber como fala inglês. E não como é uma ceia de Natal em outros países, porque eu mesma nunca passei Natal em outro lugar que não fosse aqui no Brasil. E cada país tem os seus hábitos, tem os seus costumes de comida, alimentos, comida em geral, é muito complexo. Cada região tem as suas peculiaridades, let's say. Então eu vou falar do que é comum a gente comer no Brasil e como que a gente faz para explicar essas comidas em inglês. Algumas têm tradução, outras a gente tem que adaptar, tá? Vamos começar com a ideia do Natal. Primeira coisa, quando a gente pensa em Natal, a gente pensa em panettone. Panettone. Existe essa palavra, panettone, mas não se tem o mesmo hábito de se comer panettone no exterior como se tem aqui no Brasil. No exterior, digo Estados Unidos, América do Norte, nos lugares principais. Se come, mas se procura um panettone mais em padarias específicas que oferecem comida italiana, porque panettone é italiano. Então, que se tem... o que é o panettone? É um Christmas cake, é um bolo de Natal. Um bolo de Natal, um panettone. Não necessariamente as pessoas vão entender quando você vai falar panettone se elas não têm o hábito de consumir. Mas panettone é panetone, tá? Outra coisa que vem sempre à nossa mente quando a gente tá falando de Natal é raisin. O que é raisin ou raisins? São as uvas passas. Eu sei que todo Natal, todo dezembro tem fight. Tem a lot of fight. Put raisins, you don't put raisins, you put raisins, you cook with raisins, you don't cook with raisins. Então, raisins, eu não sei, I love raisins. I don't know about you, but I love raisins. Então, não sei se você gosta de uva passa, se você não gosta de uva passa, mas uva passa faz parte do Christmas, nem que seja para brigar sobre elas. Então, raisins faz parte do Christmas. Tem uma outra coisa que a gente sempre consome na época de... Se bem que hoje em dia se consome o ano todo. Quando eu era criança se consumia mais na época do Natal, que era mais fácil de encontrar por causa do custo. Mas hoje você consegue consumir o ano todo. Que são as walnuts e as Brazil nuts. Walnuts são as nozes e Brazil nuts são as castanhas do Pará, tá? Então são duas nuts que a gente tem o costume de consumir, principalmente na época natalina. Então, essas comidas a gente remete automaticamente ao Natal. Aí chegou Christmas dinner. O que cada família prepara, que sempre tem no Christmas dinner? Pelo menos na minha família sempre tem, eu imagino que na sua também. Que é uma potato salad. A potato salad é uma maionese. Se você pesquisar potato salad, você vai ver que a batata eles fazem grande não, mas cortada em pedaços pequenos. E a nossa maionese, a gente não deixa a batata em pedaços. A gente mash the potato. Tanto é que, como se diz em português? Mashed potatoes. Purê. Mashed potatoes é purê. Por quê? Você pegou a batata e o mashed the potatoes. Aí virou mashed potatoes, que é o purê. Então, a nossa maionese é uma mistura de purê com salada de batata. Mas você pode falar potato salad, porque a ideia é a mesma. Você vai usar mayonnaise with potato. Então, potato salad. Então, a gente sempre tem a nossa maionese, que é a potato salad. A gente tem farofa. Farofa. Farofa é uma coisa que eles não têm em inglês. Você pode até explicar para a pessoa o que é farofa. Farofa é feita assim, assim, assado. Mas farofa é farofa. Eu estava até lendo um artigo no New York Times falando como é a farofa. O que é a farofa? Então, farofa é farofa. Não tem jeito, a gente pode até pegar farofa isso, explicar para a pessoa entender, mas às vezes como ela é feita com manioc flour, que é farinha de mandioca, às vezes eles nem sabem o que é manioc, porque eles não usam mandioca, às vezes. Então, nem sempre é fácil de entender. Então, fala farofa, e se eles comerem, se você for conversar com alguém e comer, eu mostro uma foto da farofa e tá resolvido. Farofa. Então, potato salad, farofa. O que mais que a gente tem na entrada? Ah, às vezes a gente tem, antes de começar a ceia com as carnes, tem as pies. A pie é torta. E aí, cada família prepara a sua torta do seu jeito. E pie pode ser torta
quando você estiver falando de qualquer tipo de torta salgada ou de torta doce. Aí você só coloca a palavra antes. Que tipo de Dutch pie, Italian pie. Você coloca a palavra antes do que tipo de pie que é. Se é a torta holandesa, é a torta italiana. Mas pie é torta, tá? E aí você vai pra ceia. Na ceia entram todas as carnes. A pessoa vegetariana aqui vive de potato salad e lasanha. Pra mim, no meu Christmas dinner, eu sempre tenho lasanha, porque a lasanha ela é uma refeição completa e eu não preciso me preocupar com as carnes, que toda a minha família come carne. Mas temos as carnes. Então, quais carnes nós temos? Nós temos roast turkey, que é o peru assado. Roast é assado. E o turkey é o peru. Tem o roast turkey, tem o roast pork. Como que é roast pork? Tem o roast pork, tem... o que é o roast pork em português? Roast pork é pernil. Então tem o pernil, que é o roast pork. Tem o roast turkey. Tem uma carne que ela o nome dela é Chester. Mas não em inglês não é Chester. Porque Chester é uma marca. É o nome que inventaram. Inclusive é brasileiro, né? Foi criado pela Sadia Perdigão, alguma coisa assim. E é um tipo de galinha, um tipo de frango. É um frango grande. É um frango criado em laboratório. Então, se você falar Chester, eles não vão entender. Então, você pode falar roast chicken. Roast chicken. Que chicken é frango. E é um frango assado. É um tipo de frango assado, roast chicken. Então, o Chester que a gente come aqui não é Chester, porque Chester é uma marca. E é uma coisa que a gente se come aqui no Brasil, porque é uma elaboração do brasileiro. Então, você pode falar roast chicken. Tem uma outra palavra que a gente acha que é inglês, mas não é, que é o tender. O tender, tô falando em português, porque tender significa macio. E tender não é a carne tender. Tender é macio. Se você quiser falar aquela carne, o tender, você fala Christmas ham. Christmas ham, que é um presunto de Christmas. Então, esse é o Christmas ham. Eu não sei se a sua family put pineapple ou não, se coloca com abacaxi ou não. Eu não como, I'm a vegetarian, but ok. Eu sou vegetariana, eu não como, mas é Christmas ham. Então tem mais uma carne. Tem o codfish. Tem muitas famílias que comem bacalhau no Natal também. A maioria das famílias come na Easter, na Páscoa. Mas tem muita família que consome no Natal também. Então tem o codfish, tem o roast chicken, roast turkey, o roast pork, que é o pernil, e o Christmas ham. São 5 carnes. Falei de todas as carnes? Sim. Então essas são as carnes comuns às nossas ceias de Natal, Christmas dinner. Depois que todo mundo comeu, não sei se eu esqueci de alguma, mas depois que todo mundo comeu, a gente vai pro dessert. Dessert. Escreve assim, mas fala dessert. E no dessert tem a primeira comida de Natal, é o pavê. Pavê. Viu até um meme esses dias. Vai ser a primeira vez que a gente só vai ver o pavê. Pavê ou pra comer? Adorei. Por causa do Covid, é a primeira vez que a gente vai só ver o pavê na casa das outras pessoas, porque vai estar tudo online. Oh my God. Ok. Então, pavê. Pavê não tem pavê em inglês. Não tem pavê. Pavê é uma comida nossa. Mas existe algo parecido, tipo um primo do pavê, que é o trifle. Tem até um episódio de Friends que a Rachel tá fazendo trifle e ela coloca carne no meio, porque ela grudou as receitas, enfim, trifle. Então, o trifle tem mais ou menos os mesmos ingredientes do nosso pavê, mas o trifle é feito de camadas. Lots of layers. Layers é camadas. Então, o trifle, ele é grande porque ele tem camadas, mas o gosto é mais ou menos parecido porque são mais ou menos os mesmos ingredientes. Então, você pode falar, já que não tem pavê, você pode adaptar. Você fala, Brazilian trifle. Brazilian trifle. Então, é o pavê. Uma outra sobremesa comum que a gente tem aqui é o custard pudding. Custard pudding. Custard pudding. O que é o custard pudding? É o pudim de leite. E aí você pode até falar milk pudding, mas o que é o custard? Custard é um preparo de leite e outras coisas que eu não sei preparar. O custard pudding. Quem prepara sempre é minha mãe. Tem algumas coisas que eu não preparo ainda, até hoje, com 41 anos. Mas tá bom, esse é o custard pudding. E presta atenção que pudding é pudim.
Mas se você vai para o Reino Unido, pudding é dessert, é sobremesa. Então, dependendo de onde você estiver, pudding é pudim. Pudim, pudim. Mas pudding pode ser dessert. Pudding pode ser sobremesa, tá? Então, custard pudding é o pudim de leite. Pudim de leite. E tem uma outra comida típica natalina, que é o blancmange. Blancmange, deixa eu ver, é francês. Blancmange. Pode falar blancmange ou pode falar blancmange. As duas estão certas. E o que é o blancmange? É o manjar que a gente tem aqui. I love blancmange, mas eu não gosto do plum, né? Porque é comum fazer manjar com ameixa. E eu não gosto da parte da ameixa. Hoje eu só tô falando que eu não gosto. Vocês vão terminar aqui achando que eu não como nada, né? Você não come nada, não gosto de nada. Eu gosto do blancmange, but I don't like the plums. Eu não gosto das ameixas. Então, quando a minha mãe prepara também não preparo esses doces. Eu não manjo de preparar esses doces. Eu não manjo de preparar esses doces. I don't have a knack for that. Eu não manjo disso. Então, o blancmange, quando minha mãe prepara, ela deixa a plum aside, ela deixa de lado. E aí, quem quiser colocar plum, coloca. Quem não quiser, não coloca. Eu como só o blancmange, tá? Que é o manjar. E esqueci de alguma comida? Não, essas comidas são as mais comuns, né? Que é o pavê, o pudim e o manjar. São as comidas de Natal que a gente tá habituado. E é isso. Isso é um resumo do que a gente come na ceia de Natal aqui no Brasil, para você saber como fala o que você come, tá? Mas se você quiser pesquisar, você é um entusiasta de comida, você quer pesquisar, tem uma internet de receitas para você preparar, receitas americanas, receitas canadenses, receitas britânicas, receitas australianas, tem um monte. Essas daqui são as nossas, dos nossos Christmas dinners, ok? Thank you guys, take care, have a very Merry Christmas. Merry Christmas. Merry Christmas é Feliz Natal. Merry Christmas. Ah, se eu falar Happy Christmas, tá bom. Pode falar Happy Christmas. Mas é comum falar Merry Christmas. Merry Christmas. And a Happy New Year. And a Happy New Year. E um Feliz Ano Novo. Ok? Guys, take care. Bye bye.